Olá, meus amores! Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos falar sobre o ar. Você já viu o ar? Você já pegou o ar? Bem, embora nós não possamos vê-lo, o ar é um componente do ambiente presente em quase tudo que nos rodeia. Nós podemos perceber o ar quando nós respiramos, ou ainda quando nós empinamos uma pipa ou vemos as folhas de uma árvore balançando. Como eu disse, o ar está presente em praticamente tudo aquilo que nos toca e nos rodeia. O ar puro, ele é incolor, ou seja, ele não tem cor. Ele é inodoro, ou seja, ele não tem cheiro. E ele é insípido, ou seja, ele não tem gosto, não tem sabor, certo? E como eu já falei, o ar está presente no solo, na água, nos vegetais, no corpo humano e dentro dos objetos. O planeta Terra, ele está envolvido por uma extensa camada de ar. E a essa camada de ar, nós damos o nome de atmosfera. Sem a atmosfera, seria impossível existir vida no planeta, pois os dias seriam muito quentes e as noites seriam muito frias. Então, nós podemos dizer que a atmosfera, ela funciona como um regulador da temperatura do planeta, para que assim nós possamos viver bem. Nós também precisamos saber que o ar é composto por uma mistura de vários gases e eu vou falar um pouquinho deles para vocês. O gás oxigênio, ele é indispensável a todos os seres vivos, pois ele está presente na nossa respiração, na respiração dos animais e das plantas. O gás nitrogênio é o gás mais abundante no nosso planeta. E o gás carbônico, que é essencial para que os vegetais, ou seja, as plantas, fabriquem o próprio alimento. Porém, apesar da importância que o ar tem, ele vem sofrendo com a poluição causada pelas indústrias, pelas queimadas, pelos automóveis e tantas outras coisas. E esses poluentes fazem com que o ar tenha a sua composição e propriedades alteradas. E aí ele vai ser prejudicial a todos, podendo causar doenças como bronquite, asmas, alergias e algumas irritações nos olhos e nas gargantas. Então vamos ter muito cuidado e vamos tentar preservar o nosso ar e o nosso meio ambiente. Nós agora vamos falar um pouco sobre a pressão do ar. A pressão do ar é conhecida como pressão atmosférica. Nós já sabemos que tudo que existe na Terra está envolvido pela atmosfera. Esse ar, ele exerce uma pressão sobre a Terra e sobre tudo que existe nela. Vou dar um exemplo para vocês. Quando nós jogamos, por exemplo, uma bola para cima, a bola cai no chão, ela não fica flutuando. Por quê? Porque a pressão atmosférica faz com que ela volte à superfície, ou seja, ao solo. Por isso que quando os astronautas estão no espaço, eles conseguem flutuar, porque lá não existe essa pressão atmosférica. Conseguiram entender? E agora nós vamos falar sobre a temperatura e a umidade do ar. Quanto mais quente fica a superfície da Terra, devido ao Sol, à incidência dos raios solares, mais aquecido fica o ar. E para medir essa temperatura do ar, nós usamos o termômetro. E a umidade do ar, ela diz respeito à quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Ou seja, quanto mais vapor de água tiver na nossa atmosfera, mais úmido será o nosso ar, então melhor será para nós respirarmos.
Às vezes nós sentimos dificuldade de respirar porque está muito quente, então o ar está muito seco. Geralmente, a umidade do ar ideal é a partir de 60%, que fica muito bom para nós respirarmos e as nossas narinas ficam hidratadas, evitando ressecamentos. Nós agora vamos falar um pouco sobre o vento. E os ventos podem ser classificados em fracos ou fortes, e isso vai depender da sua velocidade. Vamos ver algumas das classificações? A brisa são ventos fracos e agradáveis, refrescam o ambiente, ajudam na secagem de roupas no varal, espalham as sementes, levam as folhas que caem das árvores, entre outras coisas. As ventanias. O ar se movimenta com mais força que a brisa. A ventania é capaz de deslocar as telhas de uma casa e formar redemoinhos com a poeira. Será que nós vamos encontrar um saci nesse redemoinho? E por último, nós temos o furacão, que é formado por vento muito forte e pode causar destruição de casas, plantações, entre outras coisas. Então, existem alguns aparelhos que são usados para indicar a velocidade e a direção do vento. Vocês já estão vendo um anemômetro, que ele mede a velocidade do vento e é muito usado nos observatórios e nos aeroportos. E é por meio dele que os meteorologistas conseguem fazer uma previsão de quanto tempo, por exemplo, uma massa de ar levará para chegar a determinado local. Então, nós podemos perceber que é um instrumento muito importante. Nós temos também a biruta, que é um instrumento em forma de cone e a extremidade arredondada fica fixa em um aro. E ela é indispensável nos aeroportos, pois o avião só deve levantar o voo e aterrissar no sentido contrário a esse vento. Ou seja, é um instrumento que também serve para indicar a direção do vento. E como nós podemos perceber, é muito importante. E por último, nós temos o catavento, que também serve para indicar a direção do vento e é mais comum aqui na nossa região. Bem, agora que nós já conhecemos um pouco mais sobre o ar e suas propriedades, está na hora das nossas atividades. Vocês irão responder as questões de 1 a 5 nas páginas 16 e 17 do livro de ciências. Eu desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula. Um beijo!